Receita Federal informa que interromperá a conversão automática da GPS em DARF para aqueles contribuintes que entregaram a DCTF Web. Isso mesmo, essa notificação chegou na caixa postal do ECAC para aquelas empresas que estão nessa situação e eu vou comentar essa notificação aqui nesse vídeo, mas antes eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e deixar o seu like. Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel. Eu demorei um pouquinho para vir aqui trazer esse vídeo para vocês, para comentar essa notificação que chegou lá no ECAC, onde a Receita Federal informa que interromperá a conversão de GPS em DARF para os contribuintes que entregaram a DCTF Web, tá? Assim que essa notificação chegou, ela chegou lá por volta do dia 12, né? Foi dia 12 mais ou menos que ela chegou. Só para aqueles contribuintes que estavam nessa situação, eu recebi pelo menos 3, 4 mensagens aqui no meu WhatsApp, lá pelo Instagram também, do pessoal falando, recebi essa notificação aqui, eu tô nessa situação, e agora? E eu já tinha feito um vídeo aqui no canal falando, né, sobre esse processo de conversão automática de GPS. Para você que não sabe ainda, eu quero contextualizar um pouco aqui, para você se situar na história. No ano passado, quando entrou a DCTF Web, lá no mês de outubro de 2021, as empresas tinham que fazer o recolhimento do INSS via DARF, através da DCTF Web, né? O DARF gerado pela DCTF Web. O que acontece é que muitas empresas não estavam acompanhando a implantação, principalmente parte do grupo 2 e parte do grupo 3, ou não levaram muito a sério a implantação, acabaram fazendo os recolhimentos em GPS, foram pagando o GPS, foram deixando a social de lado, foram deixando a DCTF Web de lado e foram fazendo o pagamento de GPS. Até que no início desse ano, o sistema para pagamento de GPS foi bloqueado e aí eles tiveram que correr para regularizar as entregas da DCTF Web, né, e fazer também as conversões da GPS em DARF, tá? Esse foi o processo inicial. E aí o que acontece? Claro, quando as empresas entregaram a Dia Social e a DCTF Web, gerou pendência no ECAC de contribuição previdenciária, ainda que o pagamento da GPS tinha sido realizado, porém as contribuições previdenciárias declaradas em GFIP, que dão origem na GPS, já tinham sido substituídas pelas informações que são declaradas pela Social e DCTF Web, certo? Logo depois disso, né, para regularizar, as empresas tinham que entrar com processos digitais para solicitar a conversão dessa GPS em DARF, e aí tinha todo um processo ali que era feito internamente pela Receita Federal. Ela enviou um comunicado para as empresas via lá caixa postal do ECAC dizendo que ia fazer as conversões automáticas. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando quais eram as situações que isso ia acontecer. Agora a Receita Federal publicou uma nova orientação, ou seja, enviou uma nova notificação para as empresas dizendo que não vai mais fazer as conversões automáticas, e aqui eu quero compartilhar com vocês, eu quero ler o texto dessa notificação. E também quero compartilhar uma possível solução ainda nesse vídeo, tá bom? Então eu vou jogar aqui na tela o texto para vocês irem acompanhando. Diz o seguinte: a confissão de débitos e pagamento de contribuição previdenciárias relativas aos fatos geradores ocorridos a partir de outubro de 2021 para os contribuintes da sua natureza jurídica devem ser realizadas exclusivamente por meio da transmissão da declaração DCTF Web, que permite a emissão do DARF numerado para pagamento. A Receita Federal identificou pagamentos no seu CNPJ relativos a esse período realizados incorretamente em GPS. Esse fato ocasiona a cobrança dos valores declarados em DCTF Web, que só podem ser liquidados por meio de DARF numerado, impedindo a emissão de CND. Aquilo que eu expliquei, né? Por mais que a empresa tenha... Eu peguei muitos casos aqui na consultoria que o cliente falou, mas eu já paguei a GPS, está gerando pendência e tal. Não. São declarações diferentes. As informações que foram declaradas pela CFIP foram substituídas pelas informações declaradas pela DCTF Web. Então, aí tinha empresas que estavam declarando em atraso, inclusive tem empresas que pegaram multa e estava lá com a pendência na situação fiscal, certo? Então, ele está enfatizando essa informação que eu já compartilhei com vocês. Excepcionalmente, considerando o momento de transição, a Receita Federal está providenciando a conversão dos pagamentos efetuados em GPS para DARF numerado para as competências. E aqui já abre até um parêntese, né? Porque eles não vão parar de fazer, eles vão continuar fazendo, só que aí tem um limite até quando que eles vão fazer. Eu vou ler aqui agora, tá? Então, olha só, excepcionalmente, a exceção aqui, né, é que a Receita Federal vai continuar fazendo a conversão de pagamentos efetuados em GPS para DARF numerado para as competências posteriores a 10 de 2021, com o código 2003, 2011, 2020, 2100, 2119, 2127, 2143, 2607 e 2950, mas somente para pagamentos que foram efetuados até dia 31 de 10 de 2022.
e quando a DCTF Web entregue até aquela data. Então eles colocaram aqui uma data de corte, tá? Tem mais, mas fique atento, não serão realizadas de forma automática as conversões de GPS de retenções sobre a seção de mão de obra e os recolhimentos em 6 CNO nos códigos de 2550, 2631, 2208, 2216, 2240, 2321, 2658 e 2704. Para esses casos, entra com pedido de conversão no atendimento do chat. Então, nesses casos aqui, direcionaram para o chat e provavelmente vai ser via processo digital, tá? Alertamos, por fim, que para pagamentos a partir de 1/11/2022 não mais serão realizadas conversões de GPS para a DAF. Eventuais erros cometidos pelos contribuintes ou seus representantes estarão sujeitos somente a pedido de restituição, hipótese que a administração tributária deverá realizar ali a compensação de ofício caso haja débitos de outras naturezas. Então, pessoal, olha só. Eles já estão notificando as empresas. Eu acredito que isso aqui, pessoal, a maioria das empresas, elas pagaram GPS até 31/10/2022, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, já não é 31/10/2022. Então, e a DCTF Web entrega até essa data, né? Então, basicamente, eles vão continuar fazendo essa conversão automática. Aqui que eles estão aplicando, né? O bloqueio é para pagamentos que vão acontecer posteriormente, ó. Os pagamentos que vão acontecer a partir de 1/11/2022 não serão mais realizados a conversão automática. Então, estão botando uma deadline ali e provavelmente quem está fazendo pagamento de GPS ainda é órgãos públicos. Alguns públicos, inclusive, foi publicada agora uma orientação de como é que eles podem gerar o DARF ali, né, caso eles não consigam fechar a DCTF Web a tempo, né? Mas as empresas normalmente vão estar incluídas aqui nesse balaio, né, nessas informações que foram declaradas e pagas em GPS. Eu queria só dar um alerta aqui para você, porque também eu estou pegando casos aqui na consultoria em que a empresa pagou a GPS, está esperando que a Receita Federal converta em DARF, porém ela não entregou a DCTF Web. Não entregou a DCTF Web, não teve a confissão do débito, e por isso a Receita Federal não vai conseguir fazer nessa conversão. Você precisa entregar a DCTF Web. Eu peguei aqui alguns casos aqui na consultoria desse tipo, né, de empresas que eu paguei em GPS, mas não entreguei a DCTF Web ainda, que estou esperando a Receita Federal converter. Se você não entregar a DCTF Web, não tem como eles fazerem esse processo de conversão. Precisa estar ali um débito declarado de contribuição previdenciária, porque eles fazem a baixa desse valor através da GPS que você pagou, tá? Além disso, como eu falei, tem uma dica também que eu já compartilhei muito aqui, para aquelas empresas que ainda não saiu, né, essa conversão automática. Existe a possibilidade de você fazer um pair de comp e fazer a compensação dessa GPS no débito em aberta contribuição previdenciária. Tem como você fazer. Eu fiz muitos casos, logo no início eu fiz muitos casos aqui, porque não tinha orientação ainda, né? E via processo, via formulário, demorava muito para sair. Tinha empresa que precisava de CND, tinha empresa que precisava, né, resolver logo essa situação de baixa de valores, ainda que tivesse que pagar a diferença. Então eu fiz muitos casos aqui de pedido de compensação dessa GPS no valor do débito do DCTF Web em aberto. Inclusive tem um tutorial aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição ensinando você como fazer. Mas basicamente, né, a Receita Federal ela vai continuar fazendo essa conversão automática, excepcionalmente, né, para esses valores específicos aqui de código de recolhimento que foram pagos em GPS, mas, né, a DCTF Web precisa estar entregue. É importante enfatizar isso. E a partir de 1/11, eles não vão mais fazer esse processo de conversão, ou seja, pagamentos a partir de 1/11. Como para as empresas em geral já está bloqueado o pagamento de GPS, eu não sei se está passando algum caso aqui de terceirização de mão de obra, pode ser que passe, que o código é diferente, mas os códigos comuns ali, 2003, 2100, em alguns casos já está bloqueado, você não consegue fazer pagamento dessa GPS pelo CNPJ das empresas que já estão obrigadas a declarar social e DCTF Web, tá? É importante a Receita Federal enviar essas comunicações para as empresas, que aí você consegue ficar atento a esses prazos para não se prejudicar no futuro, tá bom? A minha recomendação aqui é que se você tá com esse problema, verifica se realmente foi paga a GPS, verifica se realmente já foi declarada a DCTF Web, e não custa nada você de vez em quando dar uma passada lá no chat, caso ainda não seja baixado os valores aí dos débitos, dá uma passada no chat lá da Receita Federal dentro do ECAC, no menu de regularização de débitos da DCTF Web,
Fala com o atendente ali, pergunta como é que está a situação, pergunta se tem algum tipo de previsão. Nós já tivemos um momento aqui que você tinha que entrar lá e solicitar que se fosse feita, mas a Receita Federal já está fazendo de maneira automática. Não custa nada você ir lá sempre verificar o status, caso você ainda esteja nessa situação. Esse vídeo aqui foi um vídeo mais de esclarecimento, principalmente nesse ponto aqui em que a Receita Federal fala que quem pagar a partir do dia 1º/11, né, não vai ter a conversão automática e estarão sujeitos somente a pedido de restituição, hipótese em que a administração tributária deverá realizar a compensação de ofício, ou seja, quem pagar depois do dia 1º/11, a Receita Federal vai fazer o quê? Só vai aceitar pedido de restituição e antes de fazer a restituição ela vai verificar se tem algum valor em aberto e ali fazer o abatimento ali de ofício, ou seja, ela mesma vai fazer a compensação caso tenha algum valor em aberto. Mas basicamente é isso, me dizer o que você achou. Se você recebeu sua notificação, deixa aqui nos comentários. Tem vídeo que ficou assustado com a notificação, mas eu acredito que isso aqui é um procedimento interno mesmo da Receita, mais para deixar as empresas alertas e também informar as empresas sobre esses prazos. Mas é isso, pessoal, eu acredito que isso aqui é mais um procedimento da Receita Federal em notificar as empresas que estavam nessa situação. Se já aconteceu a baixa no valor aí para você, ok. Se não aconteceu, a minha recomendação é que você sempre esteja lá falando com o pessoal ali da Receita para verificar e acompanhar essas baixas, tá? Mas basicamente é isso e a gente se vê na próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar seu like. Tchau, tchau.